Olá pessoal, vamos falar hoje o quarto passo da nossa série dos 7 passos para a prevenção das doenças cardiovasculares. Vocês que já estão me acompanhando aí, vimos o passo 1, que era exercício físico, vimos o passo 2, que era o controle da pressão arterial, vimos o passo 3, que era o controle do colesterol. Hoje vamos falar do quarto passo, que é o controle da glicemia, a prevenção do diabetes. Esse é o quarto passo para a prevenção das doenças do coração, para você manter um coração mais saudável. Se você está curioso para saber os outros passos, vai lá no Instagram, já tem um spoiler lá. Aqui eu consigo falar de uma forma mais detalhada de cada passo desses. Se você está curioso, vai lá, não deixe de me seguir e veja lá quais são os 7 passos e depois volte aqui para saber detalhadamente cada passo desse, para a gente conseguir conquistar um coração mais saudável. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e vamos compartilhar o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento desse canal, mais ele vai crescer e mais essas informações vão ser divulgadas, vão impactar mais vidas e, consequentemente, vão prevenir as doenças cardiovasculares. Conto com vocês nessa ajuda para a prevenção das doenças e promoção de saúde. Vamos lá para o quarto passo? Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista do esporte, estou aqui para te ajudar a cuidar do seu coração. Quarto passo para a gente prevenir as doenças do coração é o controle da glicemia. O diabetes, o aumento dos níveis de glicemia, é uma doença que é uma das mais temidas, porque sempre é associada com desfechos desfavoráveis, com consequências ruins para a saúde e principalmente para a qualidade de vida. Quem não conhece um diabético que perdeu a visão, que tem problemas de machucados de ferida nas pernas, que tem necessidade de fazer hemodiálise, que infartou. Então, as doenças secundárias a um descontrole da glicemia são muito prejudiciais, principalmente para a qualidade de vida, além do aumento da mortalidade. Então, a diabetes é uma doença que todo mundo tem medo. O medo paralisa. O que eu quero dar para vocês aqui são as informações para que você consiga evitar que o diabetes se estabeleça. Se você está aí, você pode estar com um quadro de resistência insulínica. Por exemplo, sem fazer exame nenhum, se você está com um escurecimento na região do pescoço, da virilha, da axila, você pode estar com um quadro de resistência insulínica. Se você está urinando muito, também pode ser um quadro de resistência insulínica. Sentindo fadigado, cansado, também pode ser um quadro de resistência insulínica. Está com a circunferência abdominal muito aumentada, você pode ter ali também já um quadro de resistência insulínica. Ou seja, você já pode, sem fazer exame nenhum, se autoavaliar agora e saber se você já está com esse quadro que você precisa combater. O que quer dizer resistência insulínica? Quer dizer que o seu organismo não está conseguindo captar essa glicose que está circulando no seu sangue e seu pâncreas, que produz a insulina, está sendo obrigado a produzir mais insulina para conseguir manter essa glicose, tirar essa glicose do sangue e colocar dentro das células. Isso por um tempo ele consegue aumentar a produção de insulina, bota a glicose para dentro da célula. Aumenta a produção de insulina, coloca a glicose dentro da célula. Só que você continua com os hábitos horríveis, come em excesso, come muito carboidrato, alimentos açucarados, sucos de caixinha, refrigerantes, excesso de massas e, consequentemente, você está colocando mais glicose no seu sangue. Seu pâncreas está se sentindo super sobrecarregado e não está conseguindo mais dar conta de tirar tanta glicose que está caindo no sangue para dentro da célula. Consequentemente, sua glicemia começa a ir progressivamente aumentando. Antigamente era 80, vai para 90, 95, fica 98, 105, 110, e você fica se mantendo ali sempre limítrofe. Glicemias acima de 100 já caracterizam um quadro de resistência insulínica. Ou seja, seu pâncreas não está sendo capaz de aumentar a quantidade de insulina para conseguir remover essa glicose do seu sangue. E aí, se você mantiver seus hábitos ruins, não faz exercício, dorme mal, às vezes usa aí um corticoidezinho, medicações que estão alterando esse controle da glicose, da glicemia, você está sobrecarregando esse seu pâncreas não vai conseguir sustentar esse controle, mesmo que já começou a falhar,
então sua glicose vai subindo progressivamente. Se você já tiver 2 medidas de glicemia de jejum acima de 126, ou tiver uma hemoglobina glicada acima de 6,5, hemoglobina glicada é aquele exame de sangue que mostra o comportamento da sua glicose nos últimos 6 meses, eu te digo que você já é diabético. Então, esse diagnóstico assusta, leva essa referência das doenças que eu falei para vocês. Então, você precisa combater os fatores de risco que você está para que você não venha a desenvolver esse quadro, não sobrecarregue seu pâncreas de uma forma progressiva, para que você não venha a desenvolver e tenha necessidade de tomar medicação, muitas vezes até insulina, porque seu pâncreas entrou em falência. Ele não consegue nem mais produzir nada de insulina. Então, por isso que se faz necessário esse controle. E qual o grande problema do diabetes? É essa exposição prolongada aos níveis de glicemia. A glicemia constantemente alterada, ela leva a consequências ruins para o seu organismo. Ele começa a afetar a vascularização, tanto as artérias, os vasos maiores, são as alterações macrovasculares, quanto as alterações menores, as alterações microvasculares, são as artérias menorzinhas. Isso vai ter um impacto negativo. Como eu falei com vocês, isso vai afetar as artérias do nosso coração, do nosso pescoço, do nosso cérebro, do nosso abdômen, do rim. Isso pode desenvolver alteração oftalmológica, as oftalmopatias, pode ter alterações nos nossos nervos, as neuropatias, e perde a sensibilidade, uma dormência nos pés, e aí você não tem a sensibilidade, você pode desenvolver feridas, aquelas feridas que não cicatrizam nunca. Você pode, com essa alteração na vascularização cerebral, você pode estar uma propensão maior de desenvolver demência. A exposição ao longo dos anos, depois de 20 anos de diabetes tipo 1, depois de 10 anos de diabetes tipo 2, você já tem impacto nas doenças cardiovasculares. Você pode ter um AVC, você pode infartar, pode ter um aneurisma na aorta, uma dilatação das artérias do abdômen, pode ter um prejuízo da função renal, uma futura necessidade de hemodiálise. Então, por isso que é um passo importantíssimo o controle dos níveis de glicose. Então, se você está aí com esse quadro de resistência insulínica, saiba que talvez o seu glifage que você está tomando, a sua metformina, não está sendo suficiente para controlar. Então, quais são outras medidas que a gente consegue fazer para controlar, para que essa metformina, esse glifage faça efeito? Você precisa perder peso. O primeiro passo é você comer menos do que você precisa, né? Você fazer um déficit calórico, você comer menos do que o seu organismo precisa, para que você vá perdendo peso corporal, principalmente gordura. Então, perda de peso é fundamental com o ajuste da alimentação. Reduzir o consumo desses carboidratos simples, desse consumo de açúcar, é fundamental para que você não fique jogando mais açúcar no sangue para sobrecarregar o seu pâncreas. Exercício é outro fator fundamental, principalmente o exercício aeróbico, a caminhada, a pedalada, a natação, a dança, são exercícios aeróbicos que fazem o quê? Eles facilitam que essa célula que está circulando, essa glicose que está circulando, seja absorvida pelas células sem a necessidade de insulina. Ou seja, ele consegue ter um caminho novo para a sua glicose sair do sangue sem a necessidade de pegar carona ali com a insulina. Então, isso ele está facilitando essa entrada, está diminuindo a resistência insulínica. Um sono de qualidade também é fundamental para o controle adequado dessa sua glicose. Quando a gente não dorme bem, a gente tem um excesso de adrenalina, um excesso de corticoide no sangue, que são hormônios que elevam a glicemia. Ou seja, se você dorme mal, seu corpo está tendo estímulos para aumentar a glicose no sangue e, consequentemente, piorando esse quadro de resistência à insulínica. Se você ainda não tem esse quadro de resistência insulínica, mas você tem esses hábitos ruins, saiba que você tem uma probabilidade maior de vir a desenvolver quadro de resistência insulínica. Sobretudo se você já tem uma herança genética. Se na sua família tem uma predisposição aí de desenvolvimento de diabetes, desenvolvimento de resistência insulínica, seu alerta tem que estar ligado em dobro, porque você tem uma maior probabilidade de desenvolver resistência insulínica e diabetes. Então, a medicação muitas vezes se faz necessária, como eu falei para vocês, mas
controle da alimentação, o exercício físico, controle do sono, verificação das medicações que você está em uso são importantes. O consumo excessivo de álcool também é outro fator. São medidas que são fundamentais para você controlar melhor os níveis da sua glicose e, consequentemente, reverter quadro de resistência insulínica e evitar a progressão por diabetes. Se você já é diabético, não é para jogar a toalha, essas medidas são fundamentais para que não seja necessário o aumento progressivo das medicações para você controlar o aumento da necessidade das unidades de insulina. Isso tudo é secundário ao nosso estilo de vida e você vai tendo que aumentar essa quantidade de medicação para tentar equilibrar esse estilo de vida ruim que você está levando. Então, se você já tem diabetes estabelecido, não é para jogar a toalha, achar que está tudo perdido. Essas medidas também vão ser fundamentais para você reduzir essas complicações, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar o ajuste da sua glicose. Essas medicações famosas, o famoso Ozempic, é uma medicação que diminui, sim, essa glicemia, auxilia com o efeito colateral a redução do peso, que é mais um efeito benéfico para a redução do controle, para a redução dos níveis de glicose, o controle dessa glicemia. E, além disso, ele tem um efeito benéfico na redução das doenças cardiovasculares. Ele tem segurança para a utilização. Então, é uma boa medicação, mas com indicação, não é para todo mundo. Então, a gente tem aí um arsenal terapêutico grande para controle da glicose, que auxilia na redução do peso, mas esse arsenal terapêutico grande, ele não é efetivo suficientemente se você não fizer o básico bem feito. Não melhorar teu estilo de vida em relação à sua alimentação, em relação ao exercício físico, ao seu sono, ao controle do estresse, que também é um gatilho de aumentar adrenalina e cortisol, e isso prejudica o controle da resistência, reduzir o consumo, o abuso de álcool. Todos esses fatores, eles desfavorecem o controle adequado da sua glicemia. Então, se você assistiu até aqui, também vai ter um guia prático aqui sobre o controle da glicemia, também com 6 receitas que eu coloquei para vocês. Então, não deixe de baixar aqui esse conteúdo que vai fazer sentido na vida de vocês. Não deixe de compartilhar, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos cada vez mais compartilhar o conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, vamos trocar informações. Eu preciso também saber o que vocês estão achando dessa série dos 7 passos. Hoje eu lancei o 4º, ainda faltam mais 3 passos para a gente reduzir as doenças do coração e para você ter um coração mais saudável. Até o 5º passo, pessoal.